E chegamos finalmente à nossa bendita da competência 5. Gente do céu, esse é o fantasma que assola, assusta muitos dos meus estudantes, meus alunos queridos. A afamada proposta de intervenção que só existe no Enem. Se você ouviu falar que exige sim outra banca vestibular a intervenção, cuidado, tá? Provavelmente pode até exigir, ok? Mas não com o grau de complexidade que o Enem cobra aqui de vocês. Olha só aqui em cima o que eu coloquei, que é o textinho de orientação do manual do candidato. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Muito importante também respeitar os direitos humanos. Creio que você não tenha dificuldade com isso, né? Gente, competência 5 é a estruturação de um parágrafo final que tenha uma intervenção recrutando... Nossa, deu uma engasgada agora forte. Recrutando 5 elementos obrigatoriamente. Quais são esses 5 elementos obrigatoriamente que tem que ter na sua redação, na sua intervenção? Tem que ter um agente. Lembra que toda a redação Enem traz um problema inerentemente associado à discussão do tema de redação. E para resolver isso, eu tenho que ter um agente que resolva o problema. Tenho que ter uma ação, porque esse agente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter a descrição dos meios e procedimentos, é o como isso vai acontecer. Eu tenho que ter a descrição do efeito pretendido, o que essa intervenção vai fazer, e tem que ter o detalhamento de um dos elementos anteriores. O que é esse detalhamento, professor? É uma informação a mais que você pode acrescentar a um dos 4 elementos anteriores, somando então 5 elementos. Cada um deles tem uma pontuação de cerca de 40 pontos. Lembra que aí você pontua os seus 200 pontos na intervenção, beleza? Então toma cuidado com isso. São muito importantes esses elementos para você obter a nota máxima. Se você de repente deixar de colocar um deles, e o mais comum de deixar de mencionar é o detalhamento, você automaticamente vai perder de 40 em 40 pontos. Vamos supor que você tenha esquecido o detalhamento e meio procedimento. Então, nesse caso, você vai ter uma pontuação marcada em 120 pontos. Veja então que o dano é muito grave. Por isso, tem que fazer uma intervenção que seja coerente, coesa e que satisfaça a esses 5 elementos exigidos na proposta, como tema, como problema que ele levanta. Professor, mas como assim agente, ação rapidamente, tá? Agente pode ser um órgão governamental, Estado, Ministério, setor público, poder público, governo, associação de pais e mestres, associação de bairros, enfim, o agente é um elemento público que executa uma ação, ok? Normalmente é uma instituição que faz isso, não vai colocar que é o presidente, que é o ministro do STF e tal, né? Coloca um órgão responsável por essa ação, normalmente um órgão governamental. A ação é a medida propriamente dita, é o que realmente vai ser feito. O meio procedimento nada mais é do que o como. Se tem uma ação, tem que fazer de uma forma ou outra. O efeito é a finalidade. Normalmente a finalidade é para melhorar uma situação. E o detalhamento, de novo, é um acréscimo de uma informação que pode ser agregada a um desses elementos, melhorando a proposta de intervenção.